Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o tema de hoje nós falaremos sobre as lesões acidentais da via biliar durante a realização da colestectomia videolaparoscópica. Vamos abordar tanto a prevenção quanto o tratamento, com enfoque nas variações anatômicas que levam, que ajudam a esse tipo de lesão. Isso é um seminário assíncrono da disciplina de Anatomia Topográfica da Universidade Federal do Maranhão. Esse será o nosso plano de estudos. O nosso conflito de interesse relacionado ao tema é que justamente nós não consideramos a colestectomia uma cirurgia simples e, portanto, a abordamos com um procedimento hepatobiliar complexo. E nos surpreendemos como às vezes a realização pode ser mais fácil do que o planejado, mas sempre muito bem planejado. A incidência ao longo dos tempos, ela vem constante aí em torno entre 0,2 a 0,6%, ocasionando aproximadamente 3 mil casos por ano. Então, é uma doença que tem, né, uma condição, um evento adverso perioperatório que tem um impacto significativo na assistência dos pacientes. Acompanhando epidemiologicamente, nós podemos inferir que com o aumento da colelitismo na população, que isso tem demonstrado já por vários estudos epidemiológicos, haverá também com isso um aumento da incidência da lesão da via biliar por conta do tratamento mais indicado dos pacientes com colelitismo sintomática é a colestectomia laparoscópica. Como nós falamos no início, a colestectomia laparoscópica, apesar de ser um procedimento já muito bem estabelecido e padronizado, mas em virtude do seu alto volume de execução, certo? Ela apresenta uma taxa de incidência de eventos adversos, que quando nós pegamos estatisticamente um número, parece pequeno, mas quando nós jogamos na amostra, isso ocasiona realmente um volume expressivo de pacientes a serem atendidos com esses eventos adversos. A incidência da lesão da via biliar na via laparoscópica, já nos trabalhos aí desde 2014, o estudo ela mostra que são lesões mais graves, né, severas, trabalhos aqui norte-americano, mostrando que a lesão aí da via biliar em torno de 0,2%, né, e a colestectomia com uma morbidade de 9,29%. Então, é importante esses dados quando nós vamos aplicar o termo de consentimento. Um outro trabalho europeu aqui mostrando a, são amostras tanto de cirurgias eletivas quanto de cirurgia de urgência, uma lesão da via biliar em torno de 0,3%. Então, mesmo em continentes distintos, o problema permanece. Um trabalho aí de revisão de 2021 mostrou que a implementação, né, da via robótica na colestectomia ocorreu um aumento significativo da lesão da via biliar. Tá? Até então, a, o padrão no tratamento da colelitíase sintomática é a colestectomia laparoscópica. Nós não podemos aceitar, já aqui gritando desde a década de 40, que essa lesão da via biliar seja um risco operatório normal. Então, um dos objetivos desse webinar é chamar a atenção dos estudantes de medicina, quando forem fazer as suas atividades de estágio e tudo, da não banalização do procedimento da colestectomia laparoscópica. Apesar de ser o procedimento mais executado durante a vida do cirurgião do aparelho digestivo, as suas complicações, que por complicação como a lesão da via biliar, ocasiona um
também uma das principais atividades da cirurgia hepatobilipancreática, que é no tratamento e na correção dessas lesões. Dentro da patogênese, duas situações são muito propaladas, que são tanto os ductos de busca, né, os ductos vesicais, assim como a presença desse processo inflamatório, da adesão do infundíbulo com a via biliar principal, descrita por Pablo Mirizi. Mas quando nós vamos estudar mais a fundo, o que que nós percebemos? O principal fator associado aí à lesão realmente é a própria inflamação da, da região do triângulo hepatocístico. Aqui, ó. Então, colestite aguda, então, o que que a gente vê? Um outro fator importante, justamente por isso que nós temos que reforçar essa mensagem, que a colestectomia não é um procedimento simples. Vejam que no momento do treinamento, os residentes, em comparação com aqueles cirurgiões já mais experientes, a lesão ela é mais comum no grupo de cirurgiões mais experientes. Aqui demonstrando não só o aspecto da formação do cirurgião em si, mesmo porque o cirurgião mais experiente ele acaba operando casos mais severos e com doenças associadas mais comuns. Mas a patogênese ela ocorre em uma associação. Nós devemos entender a lesão da via biliar da mesma forma que ocorre um acidente aeronáutico. Então, existem fatores associados que, em conjunto, levam a um evento grave em si. Então, como nós podemos ver aqui os trabalhos já clássicos, como do Lawrence Way, mostrando que 3% está relacionado a erro técnico, mas a grande maioria é a não identificação anatômica adequada, que, através de um mecanismo chamado heurística visual, que nós podemos ver aqui, o cirurgião infere, né? Por exemplo, aqui, no momento, nós acreditamos que existe um triângulo aqui, quando na verdade ele não está presente. Isso aqui é o nosso cérebro, a formação da imagem, ela segue mecanismos de menor esforço e que com isso o cirurgião acaba reconhecendo de maneira inadequada aquela anatomia que se apresenta. Então, num estudo mais aprofundado de Davidoff, que ele demonstrou como é o mecanismo mais comum de lesão, que é uma secção distal da via biliar, com uma desvascularização aqui na sua porção medial e uma secção proximal, levando exatamente por isso que são as lesões laparoscópicas, elas são mais graves. Então ocorre uma associação entre um erro de percepção, um erro de julgamento e uma pequena parte um erro de treinamento. E com isso, nós vemos que os equívocos eles vão se associando a problemas inerentes ao próprio sistema em que o paciente está sendo atendido e que o cirurgião executa sua atividade e, infelizmente, ocorrendo aqui um evento adverso grave, que é a lesão da via biliar. Mas veja que por isso ele ocorre, são várias barreiras de segurança que vão sendo transpostas até que óbices vão sendo associados e com isso ocorre o evento adverso. Um fato muito importante no momento de uma realização de uma cirurgia, é exatamente, principalmente na colestectomia laparoscópica, é essa presença do sangramento. O sangramento ele demonstra a abordagem anatômica inadequada. Aqui nós estamos vendo um caso de uma colestite aguda, em que o cirurgião disseca muito próximo ali da emergência da artéria hepática, acaba lesando a artéria hepática, e que com isso impossibilita ali e essa como é o primeiro mecanismo em que ocorre a fase da lesão, poderíamos dizer assim. Com isso, medidas ali para tentar hemostasiar e tudo, acaba ocorrendo uma lesão inadvertida da via biliar. Após a lesão, o organismo ele tenta, processo fisiopatológico ali, ocorre uma readaptação. Com isso, a primeiro momento,
na fase aguda, né, nós temos o aparecimento da sepsis, aqui um paciente com colo e peritônio infectado, que isso pode evoluir tanto para colangite, que é muito grave, certo? Quanto com uma peritonite secundária. Então, o primeiro momento aqui dessa fase aguda é realmente não, né, enquanto tiver a presença da infecção, é controlar esse colo e peritônio para evitar uma peritonite. Mais tardiamente, os pacientes que sofrem lesão da via biliar, eles têm uma disposição maior de evoluir para a cirrose biliar secundária, e essa cirrose, nesses casos, ela tem uma tendência a ser mais, em sua evolução, mais rápida. Então, veja que é uma associação entre isquemia, colestase, fibrogênese e, finalmente, a cirrose levando à hipertensão forte. Então, o principal objetivo, se nós formos colocar, da colestectomia laparoscópica é proteger a via biliar, certo? E por que isso é importante? No momento que nós estamos para fazer aquela cirurgia, nós temos que estar com uma equipe de cirurgiões experientes, no mínimo 2 cirurgiões, uma ótica de 30 adequada, fazendo a triangulação correta ali das pinças, não é isso? O uso da energia do eletrocautério num nível adequado, não pode ser muito elevado para não ter lesões por transferência térmica e, de preferência, termos a disponibilidade no serviço para a realização de uma colangiografia. Porque a colangiografia, dentro das várias meta-análises, dos estudos científicos, dela não conseguir demonstrar como um fator protetor realmente da lesão da via biliar, mas ela é um armamentário que o cirurgião irá utilizar para tirar sua dúvida morfológica naquele momento. Ele parar, faz um exame radiológico, ele vê se aquela anatomia está adequada. E o que é importante, que os trabalhos já mostraram, que as lesões, quando ocorre a utilização da colangiografia, essa lesão ela se torna de menor monta. Então, o que é mais conhecido hoje para se evitar a lesão da via biliar é exatamente a visão crítica de segurança, proposta pelo Strasberg, certo? Medidas de inflexão, ou seja, de bailout, é você não prosseguir a cirurgia para a realização, por exemplo, de uma colestectomia local, uma colestectomia total, na vigência de um triângulo hepatocístico que seja muito aderido, com muita inflamação, e a utilização de checklists no par e passo da cirurgia. A primeira coisa da visão crítica de segurança, ela é formada por 3 passos. Primeiro, a dissecção da placa cística, a dissecção depois do triângulo hepatocístico, tanto na sua porção anterior quanto na sua porção posterior, e a identificação de somente 2 estruturas chegando ali em fundíbulo da vesícula biliar, que é a chegada da artéria cística e a saída do ducto cístico. Então, essas 2 estruturas somente. Isso é importante porque no momento da identificação, não só o cirurgião identificar, mas ele confirmar como seu auxiliar. Então, aqui nós conseguimos ver tanto a região anterior quanto a região posterior, a placa dissecada, o triângulo hepatocístico totalmente dissecado, e também as 2 estruturas aqui acoladas ao infundíbulo da vesícula biliar. Um ponto importante é que essa anatomia clássica descrita nos livros de anatomia, ela não é a mais frequentemente encontrada, por conta das múltiplas variações anatômicas que ocorrem aqui. Então, ponto que sempre diante de uma realização de uma colestectomia laparoscópica, a equipe cirúrgica, o cirurgião, ele tem que estar qualificado, treinado para identificar realmente essas estruturas, que são o quê? Infundíbulo, o ducto cístico, né, a região do infundíbulo, o ducto cístico, a artéria cística, aqui que na maioria das vezes oriunda da artéria hepática direita, o linfonodo cístico, e dissecar o triângulo hepatocístico. Vou falar um pouco de cada um. Então, a primeira coisa que tem é a pula de Hartmann, que é a região do infundíbulo. Isso aqui é um ponto onde é trabalhado ali a exposição da vesícula biliar. Um outro ponto anatômico importante é o triângulo de Mascagni, tá? Ou
linfonodo de Lund, tá? Aí cada um com seus respectivos escritores e suas nacionalidades. Aqui, a forma como nós utilizamos o infundíbulo para apresentação, ali, tanto da placa cística quanto para dissecção do triângulo hepatocístico. Um ponto importante é a forma como esse ducto cístico se implanta no ducto hepático para formar o colédoco. Então, nós estamos vendo aqui que a maioria dele é de aspecto angular, mas, porém, ele pode ser espiral, e ele pode ser espiral tanto anterior quanto posterior. E mesmo nos pacientes que apresentam uma inserção angular, esse ducto ele pode ser muito curto, o que coloca em risco a via biliar principal. Aqui nós estamos vendo um trabalho do BERS que foi feito com pacientes que estavam realizando CPRE. Ele encontrou, olha, que interessante, quase um terço de pacientes com um aspecto espiral. Então, tem que estar em mente que isso pode estar acontecendo para não tentar a todo custo de secar totalmente o ducto cístico e, com isso, acabar lesando a via biliar de maneira inadvertida. Nós devemos ter em mente que a visão crítica de segurança ela está relacionada ao triângulo hepatocístico. Classicamente, na anatomia topográfica, é estudado o triângulo de calor, que foi descrito por um ortopedista na sua tese de doutorado, lá no século XIX. O triângulo hepatocístico, ele, os seus limites, nós temos aqui a margem do fígado, né, a via biliar principal aqui medialmente, e o ducto cístico aqui lateralmente. Então, nós encontramos a artéria cística dentro do triângulo hepatocístico, enquanto que o triângulo de calor ele é representado ó, pela artéria cística, pelo ducto cístico e pela via biliar. Então, quando da realização da colestectomia laparoscópica, nós dissecamos não somente o triângulo de calor, mas o triângulo hepatocístico, tá? Todos os seus limites, tá? Porque a partir disso nós vamos conseguir identificar realmente as duas estruturas que estão ali relacionadas ao infundíbulo da vesícula biliar e que são importantes na visão crítica de segurança. Um outro ponto anatômico relevante é o suco de Rouvière, né, que é um ponto de reparo, também é conhecido como fissura de Gans, que é um ponto de reparo do pedículo hepático direito. Mas a partir ele é utilizado aqui na colestectomia laparoscópica como um limite de segurança de dissecção. Exatamente assim. Existe um plano, né, que é chamado R4U, que você disseca, a dissecção do cirurgião deve estar acima desse plano. E que as dissecções abaixo desse plano, ou seja, que seguem o segmento 4 do fígado, que é onde a vesícula se encontra, o suco de Rouvière e a fissura umbilical, tendo esse plano como se fosse um plano que a partir daí seria o local adequado da dissecção para proteger a via biliar principal. Tá? Uma outra forma de ó, essa imagem aqui fica bem evidente esse plano, né? Certo? Mas um mnemônico para nós nos mantermos em segurança é justamente a identificação do, da via biliar, né? Do ducto biliar, suco de Rouvière, que ele está presente em uma parcela expressiva de pacientes, mas não em todos os pacientes. A artéria hepática ali ainda dentro da tríade, né, portal, tá certo? A fissura umbilical e o duodeno aqui embaixo. Então, são estruturas que nós precisamos ter como orientadores no momento da realização de uma colestectomia. Talvez um dos pontos mais controversos e que existam equívocos na interpretação seja a presença do ducto hepático direito acessório ou aberrante, como alguns autores falam. O que nós podemos ver é que essa é a
variação anatômica mais comum da via biliar, certo? Podendo estar presente, ó, em quase 9% dos pacientes. Olha, ele pode estar ligado tanto ao hepático, pode estar ligado tanto ao colédoco, ao cístico. Então, essa variação, ela tomou uma importância muito grande, diferente dos ductos subvesicais aqui, ó, veja, até mesmo isso aqui é um ducto hepático direito entrando diretamente na vesícula. Por quê? Esse trabalho ele mostra que a presença dessas variações, ó, veja, aqui, ó, ducto hepático direito, as suas variações, ó, descendo aqui na via biliar anterior, ou então cruzando aqui posteriormente. Isso é interessante, uma vez que o ducto hepático direito aberrante ou acessório, quando da sua presença, ó, aqui nesse estudo, mostrando aqui em torno de aproximadamente 8%, ele está muito próximo do ducto cístico. Então, no momento da dissecção ou até do descolamento da vesícula biliar, em que você identificar um outro ducto próximo ao ducto cístico, você deve considerar que ele seja ou um ducto hepático direito aberrante, ou então uma inserção, uma exposição anômala do ducto hepático direito. São pontos de variação anatômica que devem ser de memória do cirurgião. Exatamente isso aqui, ó, que são os ductos biliares subvesicais, tá? Olha como a prevalência dele, em torno de 5%, e esse trabalho mostra que ele é responsável por aproximadamente 27% das fístulas biliares pós-colestectomia. E se nós formos colocar aqui, ocorrendo uma em cada 633 colestectomias. Então, tem que estar atento no momento da dissecção da vesícula ali, do leito da vesícula biliar. A artéria cística, apesar de 2/3 dela serem desta apresentação aqui, né, oriundo da artéria hepática direita, existem outras variações, tanto na sua posição como anterior, posterior, e nós precisamos lembrar que o primeiro passo que leva a transtorno ali do momento operatório é exatamente a hemorragia no campo cirúrgico. Então, o cuidado na dissecção para não ter com isso uma facilitação da lesão da via biliar. Então, muito bem lembrado, lá por Larrey, né, o norte-americano, na década de 60, né, que a colestectomia é uma cirurgia que deve ser realizada com cuidado, porque as variações anatômicas elas são bem frequentes. E o cirurgião ele precisa ter em mente pontos de inflexão, de parar a cirurgia, não prosseguir, pedir ou então pedir a ajuda de um cirurgião mais experiente, cirurgião hepatobilipancreático, se tiver no serviço, estiver mais próximo, ou então interromper mesmo o procedimento cirúrgico na presença desses que são conhecidos como pontos de inflexão. São a presença das fístulas internas, uma síndrome de Mirise, aderências firmes, a identificação de uma variação anatômica, massa inflamatória diante de uma hemorragia grave, a não realização da colangiografia ou então a colangiografia incompleta. Se o cirurgião não está conseguindo fazer não conseguindo uma visão crítica de segurança, ou então ele já acha que ocorreu ali uma lesão inadvertida, identificando a bilirragia inesperada, isso é um momento do cirurgião fazer ali a proteção da via biliar. É importante que se imagina que a conversão irá melhorar ou então impedir a lesão. Esse trabalho belga ele mostra exatamente que não é assim, né? Os pacientes que foram convertidos, as complicações foram maiores, tanto de complicações gerais como as complicações da lesão da via biliar, foram significativamente mais expressivas. É interessante, quando se fala em colangiografia, é, é fato de segurança você ter disponível para a realização, que eu falei, a única forma que você tem de redimir ali as suas doses anatômicas, tá certo? Mas os trabalhos
de meta-análise, eles mostram que eles não conseguem reduzir por si só a realização da colangografia à lesão da via biliar. Mas é recomendado, você veja aqui que é um painel, né, multissocietário, é recomendado. A única forma que nós temos de tirarmos a dúvida anatômica é realmente com a realização da colangografia. Então, é muito importante que você tenha à disposição essa ferramenta no momento da realização de uma colestectomia laparoscópica. Um ponto que tem sido estudado muito ultimamente é justamente a não realização da colestectomia completa, uma colestectomia subtotal, em que você deixa parte da vesícula ali, ou você faz uma fenestração, certo? Deixando parte do infundível, você não ataca a região do triângulo hepatocístico de maneira por conta do processo inflamatório intenso, você não busca aquilo ali, e esse mecanismo realmente consegue reduzir o risco de lesão de via biliar, tá? Aqui a gente consegue ver uma realização de uma colestectomia subtotal, um paciente com uma colestite grave, já com um certo grau de perfuração no fundo. Então, é feito todas as medidas de tentativa de exposição, com aspiração. Estamos vendo o paciente, ele tinha um sangramento, por conta ele estar anticoagulado, cardiopata. Apresentava o que o professor Strasberg chama, que é essa aderência inflamatória na região ali do triângulo hepatocístico, então o cirurgião decide pela colestectomia subtotal, em que na técnica utilizada aqui foi a abertura da região do infundíbulo, desimpactação do cálculo, sutura do restante da vesícula e a alocação de um dreno sentinela ali para acompanhar esse paciente no pós-operatório. Então, o que que nós podemos perceber quando nós utilizamos essa ferramenta de proteção ductal? Uma experiência nossa publicada no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares mostra que ocorreu uma redução ali significativa de lesão da via biliar e sem mortalidade, que é o mais importante. A utilização de checklists é um outro, isso aqui é uma coisa que nós copiamos, né, da aviação, são esses checklists. Isso aqui é um checklist proposto por Ocon em 2013, utilizando a mesma ideia do checklist da Organização Mundial da Saúde para a cirurgia segura. Então, ela é dividida em três partes, né? A pré-incisão, a pré-dissecção e a pré-clipagem, em que no momento da avaliação do paciente, da pré-incisão, você confirma, né, que realmente aquele paciente será realizada a colestectomia, vê se tem algum sinal que você está diante de um caso que é mais grave ou não, certo? Por exemplo, uma vesícula esclerotrófica com aumento de prova de função hepática, principalmente as enzimas canaliculares, então chamando a atenção nessa revisão radiológica. No momento da pré-dissecção, a exposição adequada do triângulo hepatocístico, né, com todas as medidas que isso aqui, os cirurgiões são treinados no momento da residência, né, todos esses passos. Muito importante esse ponto aqui, ó, você confirmar com o assistente se a visão crítica de segurança está adequada, certo? Caso o cirurgião, nesse momento, ele pode considerar ou não a realização, né, de fazer junto com o seu assistente, e fazer uma correta avaliação da colangiografia, que ela precisa justamente mostrar todos esses elementos no momento da sua realização. Tá? Isso é importante. Aqui, como um aspecto didático, o objetivo do vídeo não é criticar o cirurgião que estava fazendo a cirurgia, mas nós realizarmos uma teoria do contraste do ensino. Então, o que que nós estamos podendo ver aqui nessa colestectomia laparoscópica? A exposição do infundíbulo e da região hepatocística, ela está inadequada, né? Está escondendo, ela está tornando paralela a via biliar em relação à sua dissecção. Então, aqui está ocorrendo uma lesão clássica, como descrita por Daffdorf, né? Ele faz uma secção da via biliar, felizmente, né? Está seccionando aqui o ducto
coledo, tá certo? Mantém a dissecção medial, exatamente como proposta, que ele está dissecando a artéria hepática direita, certo? Com isso ocorre uma desvascularização também, então por isso que dentro da fisiopatologia, além da secção, ocorre a desvascularização, o cirurgião prossegue com o mecanismo completo, aí já, ó, por isso que muito bem lembrado o Halsted, né, que o sangramento ele faz como se estivesse fazendo parte ali, protagonismo, né, da lesão, tá certo? Com isso ele continua com o mecanismo de lesão, faz a última parte, que é a lesão lá na confluência dos ductos hepáticos. E, finalmente ele consegue aí identificar a via biliar totalmente seccionada. Nesse caso aqui da robótica, um ponto importante, que é aquele plano R4U. Então, nós estamos vendo aqui que está ocorrendo a dissecção abaixo do suco de Rouvière, material de última geração, né, com várias ferramentas tecnológicas de utilização de proteção, mas ali a gente vai ver do hepático direito, do hepático esquerdo, um paciente com uma colestite severa, né? Aqui está ocorrendo uma dissecção medial da via biliar, certo? E nós sabemos que a vascularização da via biliar, ela é axial, então, ligadura dos vasos, né? Então, ocorre a dissecção, colocado um hemoclipe muito baixo, né? Porque nós estamos quase aqui já na região do colédoco que está indo para a sua porção retroduodenal, certo? Então, essa está sendo dissecada aqui totalmente na região do colédoco, né? Então, vejam como esse erro de percepção anatômica da heurística visual, ela ocorre dentro de uma associação, e é justamente que gostaria de chamar a atenção aos estudantes, da equipe cirúrgica treinada, atenta ao procedimento cirúrgico, que você vê que o cirurgião aí está operando e agora ele finalmente ele reconhece o ponto em que vai ocorrer a lesão da confluência dos ductos hepáticos, né? Então, uma lesão grave, né? Lá na placa hilar, ó, é muito importante essa discussão entre os cirurgiões no momento da realização de hemorragia, né? Provavelmente a artéria hepática direita, segue-se a lesão. O professor Joseph Fisher, da Universidade de Harvard, ele fez um editorial, publicou no JAMA, falando sobre a lesão da via biliar, e ele faz realmente uma digressão filosófica, justamente que chama a nossa atenção que, apesar de todos os cuidados, treinamento, tecnologias, indicação adequada do paciente, nós ainda iremos conviver com a lesão da via biliar, certo? Por conta e os vários trabalhos eles têm sedimentado isso. Na propedêutica, depois que ela ocorre, né, somente um quarto dos pacientes são diagnosticados no intraoperatório. Então, aquele paciente que chega no pós-operatório para uma reavaliação e que não está evoluindo de maneira satisfatória, tá certo? Esse paciente ele precisa ser investigado, certo? E as principais apresentações clínicas são as fístulas. Se não tivesse sido colocado dreno, ocorrerá as coleções e, por último, aí, numa fase um pouco mais tardia, as colestases. Se tiver com uma ligadura total da via biliar, essa colestase é mais precoce. O que é importante é essa suspeição, o paciente realizou uma colestectomia, você tratar, não banalizar as queixas, né? Fazer uma investigação. A investigação hoje é muito realizada através de uma ultrassonografia, de prova de função hepática,
você consegue rapidamente ali ver se você tem uma coleção, alguma alteração, e a partir daí, se você já tomar uma decisão de reinternação e reintervenção. Existe uma classificação, uma evolução das classificações, é, uma absorveu muito da outra e foram colocando pontos de maiores cuidados. Que veja, a primeira que surgiu foi em Bismuth, em 1982, tá certo? Depois veio a de Strasberg, que aquele adaptou já a via laparoscópica. Em 2003, Stewart e Way, eles, na Universidade da Califórnia, eles estudaram profundamente o mecanismo associado de lesão. E, finalmente, Kannitz, aqui na Universidade de Hannover, em 2007, ele coloca também, ele faz uma grande associação, principalmente relacionada à fisiopatologia das lesões vasculares associadas. Aqui a classificação de Bismuth, que é a mais clássica, né, que leva em consideração a distância da confluência. A de Strasberg, que ele já implementa aqui as lesões parciais e mantém a classificação de Bismuth, que era muito utilizada com a estenose tardia, não tanto a apresentação aguda. A de Sturtway, ele já associa aqui as lesões vasculares, as lesões parciais. E a de Bectas, aqui descrita a última, de Hannover, né, que são as mais utilizadas, ele bota tanto as clipagens parciais, quanto os níveis de lesões, as lesões vasculares associadas. O mais importante, quando se planeja o tratamento desses pacientes, é entendermos o mecanismo, que a via biliar lesada é uma via biliar isquêmica, certo? Entendermos a morfologia dessa lesão, que isso vai passar por um processo inflamatório infeccioso, e, por último, a apresentação clínica do paciente. Porque enquanto tiver infecção e processo inflamatório intenso na via biliar, os resultados cirúrgicos serão menos satisfatórios. Então, é levado em consideração justamente isso, o tempo da apresentação, né? A presença ou não de infecção, o grau de lesão vascular associada, se esse paciente ele está se apresentando com uma fístula ou com uma estenose, um fechamento, e, claro, a gravidade da lesão. Um ponto importante, essa imagem aqui ela é muito didática, é para mostrar como ocorre a vascularização da via biliar, sendo que aproximadamente 60% é ascendente, né? 40% aqui é descendente, que são esses dois pedículos de 9 horas e 3 horas. Então, quando ocorre aquele mecanismo clássico da lesão de Daff-Doffin, que ocorre uma secção aqui embaixo, você desvasculariza, isquemia e ocorre uma outra lesão, certo? Então, a via biliar fica totalmente dependente dessa vascularização descendente. Esse trabalho do De Angelis, muito interessante, muito didático, porque ele coloca principalmente a lesão aguda, aquele cirurgião ali que está participando da cirurgia, ele identifica a lesão. Então, veja, a primeira pergunta que ele faz é se tem um cirurgião aqui hepatobílico pancreático ou algum serviço de transplante disponível, que geralmente cirurgiões estão bem afeitos ao tratamento desse tipo de lesão, que nós precisamos lembrar que a lesão da via biliar na colestectomia eletiva é uma via biliar sem dilatação, na grande maioria das vezes. Então, precisa realmente de uma expertise diferente para realizar essas anastomoses e esses tratamentos. O cirurgião que realizou esse caso, ele tem essa experiência, não tem problema nenhum. Então, aqui mostra o que pode ser feito, né? Tanto uma lesão menor quanto a lesão maior, né? As lesões menores pode ser tentado ali uma sutura com dreno de Kerr, né? Um tubo, mas a grande maioria dos pacientes acabam indo para uma hepatodiginostomia, se não tiver uma lesão vascular associada muito grave. Lembrando que a hepatectomia é uma cirurgia de exceção na lesão da via biliar, né? Então, os princípios é tratar a peritonite e fazer a proteção do restante do ducto,
fazer uma investigação de como está essa lesão, o grau que está essa lesão, né? A partir disso, por exemplo, um caso desse, um colo peritônio, paciente no pós-operatório, é levado para uma nova cirurgia para tratar justamente a coleção e a infecção, é identificado ali um duto subvesical, tá? Exatamente, ó. E foi resolvido apenas com uma sutura simples, tá? Então é por isso que é importante dessa experiência, desse cuidado e da identificação precoce, evitar que isso evolua para uma peritonite mais grave. É, é interessante esse trabalho aqui do STET, né, que ele mostra os pacientes que são tratados no intraoperatório, no pós-operatório, a grande maioria deles, um volume expressivo de pacientes, que ocasiona aqui ó, um número elevado de lesões biliares, mais de uma centena, né? Então, é por isso que aquele valor em percentual, mas como a cirurgia é muito executada, ele acaba tendo um número absoluto de pacientes a serem atendidos, e com isso nós identificamos aqui, ó, pacientes que foram tratados no intraoperatório. A grande maioria deles, ó, foi feita uma colocação de um dreno nessa experiência dele. Mas aproximadamente aqui, ó, em torno de 12% foi feito uma hepático-jejunostomia. Enquanto nos pacientes já aqui, no pós-operatório, a grande maioria, na experiência desse grupo aqui, foi realizado a CPRE e resolvido por CPRE, mas um número também expressivo de pacientes aqui, quase 40%, foi realizado no hepático jejunostomia, tá? Quero chamar a atenção a morte e mortalidade associada no tratamento desses pacientes. Já quando o paciente se apresenta como um paciente tiver tido alta e retornou e foi diagnosticado com essa lesão, então ele pode se apresentar com uma, uma fístula, uma fístula com coleções sem dreno, ele pode apresentar-se ictérico. Então, a partir disso, é, ele também questiona se esse centro ele tem expertise em cirurgia hepatobilipancreática, isso é muito importante. É o momento de se pedir ajuda, não tentar fazer a correção dessa lesão se não tiver experiência em cirurgia hepatobilipancreática, porque isso os trabalhos já mostram que o resultado é muito menos favorável para o paciente, certo? E com isso, nós podemos ver ó, que as lesões maiores, sempre tratar primeiro a coleção e a colangite, tá certo? O paciente melhorando, a maioria deles vão para uma hepático jejunostomia Y de Roux. As lesões menores, como lesões parciais, né? A endoscopia hoje tem um papel muito relevante e que trazem resultados bem satisfatórios. Esse trabalho da equipe do professor Henry Pitt, ele mostra exatamente isso. Então, um serviço que tem tudo à sua disposição, desde tratamentos radiológicos, endoscópicos e cirúrgicos, o que mostra que ao longo do tempo, o tratamento endoscópico ele vem ganhando um protagonismo, tá certo? Mas o tratamento cirúrgico ele apresenta um melhor resultado em longo prazo, em termos de resolução, sem a necessidade de novas intervenções, tá? Mas a CPRE hoje ela nos ajuda bastante no tratamento desses pacientes. Como eu falei, uma parcela pequena de pacientes irá precisar realizar uma hepatectomia, seja na urgência ou até mesmo programada em virtude de alterações ocasionadas pela lesão da via biliar, principalmente as lesões arteriais e venosas portais. Na nossa experiência, nós de 100 casos de pacientes, nós realizamos duas hepatectomias, as duas por conta de
lesões vasculares graves, tá certo? Nesse trabalho apresentado aqui na SBAT de 2020, nós tivemos aproximadamente 4% de mortalidade e os três fatores principais relacionados a essa mortalidade foi o número de intervenções até chegada no hospital de referência, a presença de colangite no momento da realização da reintervenção, certo? E o paciente que ele tinha, além da colangite, ele apresentava o coliperitone. Então, isso mostra que essa associação entre infecção e correção, ela é uma associação que não otimiza os resultados. A grande maioria dos nossos pacientes, eles foram para a hepático jejunostomia cirúrgica convencional. Então, detalhes da cirurgia, né? Isso aqui, desenho, né? Um didático. É importante que se utilize a magnificação, seja identificado todos os ductos, você faça uma colangiografia, tá certo? Identifique o ducto saudável, uma anastomose com fios adequados, absorvíveis, do tipo PDS, certo? Tamanhos adequados. Estar atento à vascularização ductal, porque a estenose, que está já, os trabalhos mostram, a estenose ela está relacionada à isquemia do ducto, tá certo? A técnica é como se nós estivéssemos fazendo aqui o mesmo mecanismo de uma anastomose de transplante. Então, a isquemia é o principal fator que leva à estenose de longo prazo, com necessidade de reintervenções. Tá? Então, em alguns casos é necessário fazer o rebaixamento da placa hilar, com isso fazer anastomose tipo Repcunô, tá? Que você abre o ducto ali na região do ducto hepático esquerdo, certo? E as hepatectomias são exceção, são as exceções da exceção, principalmente no momento agudo, certo? Então, ela tem o seu papel nas atrofias lobares, nos abscessos isquêmicos, as estenoses intrahepáticas, né, com a evolução dessa estenose intrahepática, não tem como você fazer uma anastomose, você vai ter que acabar fazendo uma hepatectomia mesmo, certo? Estenose com lesão vascular e lesão arterial e portal ipsilateral, porque ali aquele lobo fatalmente ele vai ficar desfuncionalizado e sofrer atrofia. Dentro do prognóstico, o prognóstico do paciente com lesão de via biliar, ele é um prognóstico desfavorável, com uma mortalidade aumentada, tá certo? Quando comparada aos demais pacientes submetidos à colestectomia. Isso aqui é um trabalho do Medicare que mostrou esse aumento expressivo da mortalidade desses pacientes em acompanhamento, em especial as reinternações por conta do desenvolvimento da cirrose biliar secundária, colangite de repetição, com necessidade de reoperações. A saga do paciente que sofre lesão de via biliar e que ele ocorre uma associação de problemas, de eventos adversos. Então, isso chama a nossa responsabilidade, que nós temos a participação aqui em dois momentos muito importantes. Primeiro, na prevenção, no momento da realização da prostatectomia. E, novamente, nós entramos aqui no momento do tratamento. Então, nós precisamos adequar de maneira bem criteriosa se estamos ou não dentro da nossa logística e o serviço que fazemos parte, adequados a dispor o tratamento daquele paciente. E podemos encaminhar da maneira mais breve possível um serviço mais próximo que esteja mais adequado para tratar essa lesão, certo? Porque veja que aproximadamente 8% dos pacientes desenvolvem cirrose biliar secundária severa, precisando de transplante hepático, certo? Uma redução significativa da qualidade de vida, necessidade de reinternações e uma mortalidade expressiva do seu tratamento. A qualidade de vida do paciente ela é reduzida no momento da lesão, mas esse trabalho do Rosado ele mostra que depois que é feito a correção
paciente ele consegue ter um ganho novamente dessa qualidade de vida, que é antes do tratamento, e aqui mostra em momentos depois do tratamento, em segmentos, mas realmente é um momento de frustração, desafio muito grande, tanto para o paciente quanto para a equipe cirúrgica. Existe um aspecto médico-legal que deve ser só pesado no momento da realização das colestectomias, sendo colocado toda a expertise do serviço para que ocorra o mínimo possível esse tipo de lesão, por conta, a gente pode ver aqui, ó, não só caso a prevenção, caso ocorra a lesão, seja feito o tratamento de maneira adequada ali e imperiosa a tempo adequado, porque a litigância ela ocorre, ó, quando não ocorre essa identificação em várias etapas, tanto no pós-operatório quanto no pré-operatório e até mesmo no intraoperatório. E o principal fator associado a essa demanda médico-legal, essa comunicação inadequada da equipe cirúrgica com o paciente e seus responsáveis. Então, aproximadamente um terço dos pacientes é um trabalho europeu, evolui para uma litigância. É interessante que esse trabalho ele identificou que aproximadamente metade dos cirurgiões só aplicavam o termo de consentimento, menos de 10% ocorria um registro dessa possibilidade no momento que ele iria realizar a cirurgia. Ele Os registros no prontuário do paciente não informavam da possibilidade da lesão da via biliar, e nós já vimos aqui que os trabalhos históricos, levantamentos epidemiológicos, mostram uma taxa praticamente fixa de lesão de via biliar, e os pacientes que foram em frente com a litigância, o principal fator que eles identificaram aqui foi exatamente eles se sentirem desinformados sobre esse risco. Aqui é o que a gente chama a segunda vítima, né? Que é justamente o cirurgião e a equipe cirúrgica que passa por isso. Então, é interessante, isso é um trabalho chinês de 2020, mostrando que precisam de terapia, medicação, fazem uma reflexão sobre a carreira, tá certo? Até mesmo um número expressivo passam por somatização, burnout e sim de estresse pós-traumático. E cada ponto desse aqui de impacto na saúde ocupacional, existe um aumento em decorrência da presença de sanções administrativas, até mesmo a judicialização do caso. René Lerich, né, que escreveu uma obra muito conhecida, A Filosofia da Cirurgia, ele traz uma reflexão muito grande, que é muito oportuna quando nós falamos de lesão inadvertida da via biliar, e que todo cirurgião que opera, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, hepatologista pancreático, ele sabe que ninguém sai de casa pela manhã para fazer uma lesão de via biliar, mas todos nós já estivemos envolvidos no tratamento de algum paciente com lesão de via biliar. E nós sabemos que, diante desses casos, eles se tornam dentro de nós um pequeno cemitério que, de tempos em tempos, nós vamos lá orar e refletir, pois é um local de extrema frustração e amargura, tá certo? Na busca da explicação do porquê desses eventos adversos ocorreram. Então, eu solicito que vocês compartilhem esse vídeo com os seus demais colegas. Se você achar interessante, mande para um colega seu residente que está fazendo a residência de cirurgia geral, para chamar a atenção sobre esse fato, tá certo? E deixe aí nos comentários a sua dúvida, em que também estará presente um pequeno resumo dessa apresentação, um link que faz um pequeno resumo dessa apresentação. Muito obrigado por assistir e até breve.